ele trouxe 3. Presencial, à distância e semipresencial. E ele regulamenta o semipresencial que já era, na prática, ofertado por algumas instituições. Davam até um nome mais bonitinho, flex, híbrido, tá certo? Mas, em verdade, não existia qualquer tipo de regulamentação para isso. O decreto atual estabelece, então, 3 formatos. E não fala em modalidade, mas fala em formatos de oferta. Os cursos agora podem ter 3 formatos de oferta: a distância, presencial e semipresencial. Qual a diferença entre eles? O decreto também deixa claro. EAD, ele tem 90% de atividades que podem ser assíncronas. Ele tem que ter pelo menos 10% de atividades presenciais. E ele precisa ter outros 10% de atividades, liberdade total para as instituições, em seus projetos pedagógicos, definirem 10% de atividades que podem ser presenciais ou podem ser síncronas mediadas. O que significa isso? O projeto também traz essa definição. É uma inovação do projeto, do decreto. A atividade síncrona mediada é aquela que se dá, embora com estudantes e professores em locais distintos, ela se dá com, no máximo, 70 alunos por professor. E com controle de frequência. Então, vejam, EAD, 90% assíncrono, ok? Mas, no mínimo, 10% presencial e 10% que pode ser ou presencial ou síncrono mediado. Ok? Tudo bem? O semipresencial, 50%, metade, do jeito que a instituição quiser, à distância, a instituição é livre, à distância. Os outros 50%, 30% presencial, 20% síncrono mediado. E o presencial? 70% presencial e 30% síncrono mediado ou até o assíncrono. Tudo bem? Só que tem uma situação. Vejam lá no último ponto. Direito, medicina, enfermagem, odonto e psicologia tem que ser presencial. Aumentou a quantidade de cursos, né? Presenciais. Esses não podem ser nem semipresenciais, nem EAD. Licenciaturas e cursos na área da saúde não podem ser EAD. Portanto, só podem ser semipresenciais ou presenciais. Essa é a grande novidade. Grande novidade. Veio então, depois das portarias, depois do decreto, veio as portarias, e aí nós temos a seguinte determinação: medicina não pode ter qualquer carga horária EAD, nem os 30% que o decreto autoriza para cursos presenciais. Tá certo? Então tem um ponto além para a medicina. E vem também a mesma portaria 378 estabelece o seguinte: olha, além de licenciaturas de saúde, não poder ser AD, também inclui o quê? Engenharias. Vejam de novo, parte-se do pressuposto de que a EAD é curso de baixa qualidade. Certo? Que é a mesma preocupação. Na hora que o André Luiz mostra a preocupação do deputado, nem de um projeto de lei, que é, tem que escrever no diploma que ele fez curso de saúde EAD. Por que tem que escrever no diploma? Não entendi. Para mostrar que esse é menos. Esse daqui é da saúde, mas é o enfermeiro ruim. Vejam, é esse o caminho? Ou o caminho é de brigar
perto da qualidade da EAD, de fazer que o ENAD seja lá como exemplo da FIPECAF, e o ENAD 5. E é possível qualidade EAD, o decreto então tenta, de alguma maneira, fazer isso e chega perto em alguns aspectos, por exemplo, ao definir um processo único de credenciamento e credenciamento. Se a instituição está autorizada a oferecer educação de qualidade, ela está autorizada a oferecer essa educação de qualidade EAD e presencial. Então, processo único de credenciamento e credenciamento. Estabelece também papéis mais claros para os docentes. Os professores, então, devem ser correlacionados a cada uma, o decreto chama de unidade curricular da disciplina. Cada disciplina tem que ter um professor. Ele também separa o professor conteudista do professor regente. E exige que toda disciplina tenha um professor regente. Antes isso estava no ar. Não existia essa exigência. Ou seja, o que havia antes era a possibilidade, e nem todas as instituições faziam isso. As instituições eram livres. E aí a gente fala que, nesse sentido, o decreto ele tangencia na tentativa de encontrar qualidade, de ter um professor mais próximo do estudante. Não é na hora que ele fala de atividades síncronas, mediadas, por exemplo, que estabelece uma limitação de número de alunos para esse tipo de atividade, que é 70 alunos por professor. Podemos até discutir se 70 é muito, se não é muito. É uma outra situação. Ok? Quando ele estabelece a necessidade de um professor regente para cada uma das disciplinas, porque até então, especialmente nas disciplinas EAD assíncronas, um conteúdo feito por um professor conteudista educava um número infinito de alunos. Infinito. Esse professor conteudista, num contexto qualquer, ele lá, sei lá, no Rio Grande do Sul, educava estudantes do Brasil inteiro. Agora, o professor regente é o professor vinculado à instituição, que é a dona do curso. Se a instituição contratar esse conteúdo de um professor conteudista de outro local, o professor regente, ele tem que lecionar esse conteúdo, ele tem que validar esse conteúdo. E na medida em que ele valida esse conteúdo, ele vai, no mínimo, colocar para o contexto que faça sentido para os estudantes matriculados naquela instituição. Um outro ponto. O decreto permite que o professor regente também seja conteudista. Pode ser. Mas, caso não seja, precisa ter um professor regente. Bom, para a gente ter um cenário, então, de fechamento, eu trouxe aqui os principais pontos positivos e negativos dessa mudança de marco regulatório. Como pontos positivos, eu diria que as definições que ele faz ajudam não só os avaliadores da educação superior, vinculados ao INEP, no processo avaliativo, porque é muito difícil você, como avaliador, chegar na instituição e tentar enxergar onde tem qualidade, onde não tem qualidade, quando você não tem regras claras para dizer o que a instituição precisa ou não precisa cumprir. Então, o avaliador agora passa a ter regras claras. Ele vai saber exatamente o que é síncrono, o que é assíncrono, o que é síncrono mediado, quantos alunos precisa ter. Agora ele tem regra. O avaliador tem o depara, né? Eu tenho agora o depara. Isso está na regra, isso é que a instituição está me apresentando, para eu poder avaliar e dar nota, para dizer se essa instituição está apta ou não. Aquilo que eu acabei de falar em relação aos docentes, valoriza o docente, garante que cada disciplina tem um docente vinculado,
que a disciplina tem a ver com a formação do docente, que ele esteja vinculado a uma disciplina que tenha a ver com a formação, fiscalização dos polos. Aí fala que a fiscalização é por amostragem. O que acontecia antes é que não se falava disso, certo? Ou seja, os polos eram criados e não havia uma fiscalização. Claro que algumas instituições tinham polos de excelência, polos sensacionais, e outras tinham um escritório para venda de matrículas, chamado de polo, mas não é polo, tá certo? Não é polo. Agora tem uma fiscalização prevista no decreto, que é por amostragem. Isso afasta completamente a possibilidade de a instituição ter lá um núcleo de vendas, um escritório de venda de matrícula? Não, mas só da possibilidade da fiscalização acontecer e ser por amostragem, já deixa aquelas instituições que não queiram levar tão a sério, fiquem com receio. Ok? E o processo único. Então, processo único de credenciamento e recredenciamento de instituições. Então, esses são os principais pontos positivos. Ok? Porém, tem os pontos negativos. A ideia da questão da EAD como se fosse ela a causa, né, da baixa qualidade. E de fato não é. E eu trouxe aqui um exemplo de uma instituição, mas não é só uma que tem esse exemplo. Existem muitos cursos EAD de qualidade. O que precisaria ser feito? Analisar, chamar essas instituições e falar: o que vocês fazem? Eu conheço algumas delas. E, normalmente, o que se fazem é que o professor é responsável pelo conteúdo. Número limitado de alunos por professor. O conteúdo feito pelo próprio professor. Uma pessoa que auxilia o professor para que esse estudante que está longe, fisicamente longe, né? Muitas vezes ele até não está longe, como a gente imagina, né? Comunidade ribeirinha. Não necessariamente é isso. Muitas vezes São Paulo, Rio de Janeiro, estar longe não vai, está a distância de horas, porque o transporte, o trânsito, torna a distância, facilita o que o aluno se matricule, porque a distância, o trabalho, casa, enfim, torna a vida desse aluno impossível. Fazer educação, cursar um curso de educação superior é impossível, porque ele precisa trabalhar para ajudar a família. Às vezes, muitas vezes, precisa ter 2 empregos. Então, ele passa a poder fazer educação superior porque a EAD possibilita. Agora, precisa ter EAD com qualidade. E para que esse estudante tenha respostas mais rápidas, né, que esse professor regente não tenha um trabalho sem um horário limitado, né, que esse aluno tenha respostas rápidas, por exemplo, via ambiente virtual de aprendizagem, que esse professor seja auxiliado por mediadores pedagógicos. Então, essas instituições têm isso. Então, a EAD em si não é um problema. A falta de investimento em tecnologia do ambiente virtual, esse sim pode ser um problema. A falta de proximidade do professor com os estudantes, esse sim pode ser um problema. E o projeto não necessariamente traz como solução. Ele simplesmente salva mais cursos além de medicina, ele diminui a carga horária de vários cursos. E o que pode ser que afaste. Ao invés de a gente trazer mais gente para dentro da educação superior, já que relatórios mostram que a educação superior aumenta salário, a educação superior melhora a vida de pessoas, por que não trazer essas pessoas? Trazendo maior presencialidade, você não traz mais pessoas para a educação superior. Então, aqui é um ponto a ser discutido, mais discutido. E a questão da atratividade dos cursos para estudantes de 18 a 24 anos. Uma geração cada vez mais conectada, uma geração acostumada com tecnologia. A gente simplesmente fala: não, agora é mais presencial e menos EAD.
Então, acho que não, a solução não é tão simples assim, precisa ser mais discutida. Não podemos simplesmente aceitar o preconceito de EAD igual baixa qualidade. Sim, a maior parte tem baixa qualidade, porque boa parte das instituições não zela pela qualidade dos cursos EAD. E é esse o ponto que, do ponto de vista jurídico, governamental, é que precisa ser atacado. Esse é o ponto. Trazer qualidade para os cursos EAD, trazer qualidade para a metodologia, e agora com inteligência artificial, tem muito que fazer para trazer qualidade para a educação à distância e não simplesmente transformar esses cursos em cursos presenciais, como se essa fosse a única solução. Então, espero ter ajudado. Deixo também a minha apresentação para que vocês depois tenham aí com vocês. E agradeço pelo convite de estar aqui com vocês. Para mim é uma satisfação sempre estar no Rio de Janeiro. E espero voltar outras vezes. Muito obrigado. Obrigado, Murilo. Excelente. Eu acho que a gente aprende um pouco mais desse marco regulatório. Eu acho que essa discussão nós temos que ter mais eventos e trazer mais pessoas que discutam esse marco regulatório para que a gente tenha mais conhecimento sobre isso, porque é meio complicado o marco regulatório. Eu já falei aqui várias vezes para vocês, Murilo, e vou falar ao público mesmo. Eu sou professora da EAD, eu sou assistente social, meu curso era presencial, passou para ser à distância, e às vezes eu me sinto estelionatária da educação, porque eu estou dando um conteúdo errado. Quando você diz que o professor da EAD, que vai ser o professor lá da cadeira, possa ser o conteudista, eu achei excelente, porque aí eu posso modificar aquilo que eu dou erroneamente para a minha turma. Eu falo que eu estou dando errado e vou ensinar o certo. E eles não entendem nada, coitados, né? Então, não estou entendendo nada, aí eu falo... Escuta o que eu estou falando e fecha o que está escrito nos cards, que está errado esse conteúdo. Enfim, isso me mexe muito comigo, né? Eu dou aula no ensino superior há 38 anos. Eu não comecei ontem, né? Eu tenho 38 anos de docência. Então, isso mexe comigo. Às vezes eu fico, vou parar de dar aula, não aguento mais dar aula, estou cansada de dar aula, e meu filho, não, vai, continua, porque vai para a luta, Enfim, a gente vai brigando nos espaços e vai aprendendo nesses espaços. Agradeço profundamente todos os dois palestrantes, né, que quiseram vir aqui no Rio de Janeiro para nos auxiliar um pouco mais no conhecimento de vocês. A gente vai abrir intervenção de 3 minutos, 5 intervenções, porque a gente tem um chat. E o chat está cheio de perguntas para vocês. Isso é importante porque a gente está em aberto. Então a gente começa por aqui, depois a gente vai lá para o chat, porque a Martina está lá copiando as questões do chat. Alguém na inscrição? João Jorge. João Jorge, por favor. Eu acho que os dois palestrantes colocaram coisas completamente diferentes, mas que se juntam nesse processo que a gente vai viver
e está vivendo e vai viver ainda. Eu só me inscrevi por uma pequena brincadeira. Vou fazer 85 anos agora, ainda dou aula em 3 escolas, não sou da educação superior, mas frequento a Comissão de Educação Superior, e eu queria, eu acho que esse marco regulatório melhorou já bastante o processo. Mas eu não me conformo com a denominação de EAD, Educação à Distância. Sabe por quê? Eu me lembro dos 10 anos, quando eu tinha assim, portanto, há 75 anos atrás, eu abri um gibi e estava lá na contracapa os cursos por correspondência. Educação à distância era feita de forma para aqueles que não podiam estar presentes, que na sua cidade não tinha alguma coisa para fazer. Aí a gente volta agora com EAD para quem mora do lado da faculdade. Então, isso é um mau sinal em relação ao processo, na minha concepção. Mas, de qualquer jeito, a gente viu pelo marco regulatório que melhorou muito em relação ao que era. Porque eu conheço, eu tenho um amigo que uma universidade de São Paulo veio para Niterói, aqui no estado do Rio de Janeiro. A esposa dele resolveu fazer odontologia e ela tem presencial quinta e sexta-feira na semana. O resto era tudo EAD. E 2 horas na quinta e 2 horas na sexta. Então eu acho que melhorou bastante, mas a gente ainda vai ter que lutar muito. Obrigado. Obrigado, João Jorge. Gerson. Eu copiei do Gerson essa correspondência. É do tempo dele também. Pessoal, boa noite. Eu agradeço a participação dos nossos palestrantes. João ficou muito feliz. Eu acredito que coisas que pareciam distantes e se juntaram, se amalgamaram no final e deram a perspectiva, uma perspectiva para a gente trazer uma discussão aqui. Dr. Murilo estava caracterizando que é possível existir bons cursos de EAD. Aqui no Rio, a gente tem um consórcio, que é o CEDERJ, que é um consórcio reunindo universidades públicas, alguma coisa próxima ao que você citou em São Paulo, que também é uma universidade pública que está por trás, e que faz com excelente qualidade, nota 5 e tal. Mas veja, é uma universidade pública, que toma para si um compromisso primacial, que é ensino à distância, é a coisa emergencial, para atacar circunstâncias emergenciais, é o soldado da fronteira, é a moça que está no campo, e, portanto, esse contingente não consegue conjugar um mercado de consumidores que daria, o que dá, o que vem a dar, esse lucro exorbitante que a comercialização do ensino à distância conseguiu. Então, na verdade, está certo, o ensino à distância pode ser feito com qualidade, a gente já viu isso fora do Brasil, né? Mas para quem? Todos os lugares do ensino à distância é tomado como algo emergencial ou complementar, ou não é tão bom, mas é o que a gente pode fazer de melhor. E não é isso que está aqui. Aqui, na verdade, virou uma disputa econômica, ou seja, não vai ter qualidade, porque aqui é a venda de diploma, mera simples venda de diploma, e todo esse marco regulatório é feito para tirar da jogada algumas instituições menores, porque eu e Elcio montamos uma instituição lá em Quixeramobim da Serra, a gente pode explodir
espalhar o nosso ensino à distância para o Brasil todo, inclusive com professores que já morreram, falando eternamente, como disse Emil Cone, falando sobre conteúdos que já estavam totalmente ultrapassados. As instituições de peso entregaram os anéis para não perder os dedos. Então elas criaram, através da estrutura do Conselho Nacional de Educação, que é um conselho privatista, que é um conselho, enfim, que não tem o menor compromisso com a população brasileira, menor, nunca teve, agora pior ainda, teve algumas mudanças aí, a ANUP e outras instituições estão à frente desse conselho, criaram dificuldades para matar essas pequenas. Vão matar as pequenas e vão ficar efetivamente sobrantes ali dentro do mercado. Então, acho que a revisão, não sei se o doutor Murilo acha, que o doutor André acha, acho que a revisão tem que ser feita nos princípios que norteiam a educação à distância. E eu acredito que, se fizer a revisão profundamente disso, a educação à distância se desmancha como um modelo de negócio capitalista, que é o que tem aqui no Brasil. Então, vai se continuar vendendo diploma, vai se continuar não apontando no diploma que veio de EAD, porque isso mata o negócio, vai se continuar com uma estrutura, com um negócio, que na verdade que degrada, e em breve, encerrando mesmo, em breve o próprio mercado vai começar a rejeitar o salário aumenta, né? Engenharia, você antigamente, o garoto se formava em engenharia, eu sou professor de engenharia, o garoto se formava em engenharia e era empregado com dinheiro. Agora não, auxiliar técnico de engenharia. Então o salário aumenta para quem era engenheiro, quem virou auxiliar técnico de engenharia continua na mesma situação. Então eu gostaria de ouvir também que se procede, dentro do que eu estou colocando, essas opiniões. Obrigado. Obrigado, Gerson. Mário. Eu queria fazer a pergunta ao André. Você colocou uma coisa que eu já venho falando aqui. Na segunda-feira após a eleição do primeiro turno de 2022, quando eu abri o jornal e vi o Congresso que foi eleito, se o Lula ganhar no segundo turno, como de fato ganhou, ele vai ter uma enorme dificuldade de governar. E aí você colocou dentro do governo progressista, diante desse Congresso horroroso que tem. E você disse que não vê perspectiva para 2026 dessa correlação de forças mudar, né? E aí eu fico pensando naqueles candidatos puxadores de votos. Você acha que se a esquerda jogar peso nesses candidatos que são puxadores de votos, esse quadro poderia pelo menos diminuir essa correlação de forças? É isso. Obrigado, Mário. E agora eles respondem. A tarefa é bonita, sem dúvida, professor, quando a gente fala da EAD ser possível com qualidade, é aquilo que a gente acredita, olhando resultados, olhando dados, né, a partir de trabalhos bem feitos, como de instituições, sem dúvida, instituições públicas diversas realizam, instituições privadas também. Essa, por exemplo, a FECAP, várias instituições confessionais, PUCs, fazem trabalhos muito bons também com EAD. O ponto aqui, eu concordo sim que quando a gente faz a educação presencial, a gente tem o olho no olho, a gente tem a proximidade, a gente tem a experiência do professor. Isso na EAD é muito difícil. Na EAD, mesmo que seja o síncrono mediado, né, que é o mais próximo do presencial que a gente pode ter, isso não vai acontecer. Né? Mas a gente consegue chegar a resultados muito semelhantes. Também a parte da carga horária ou a carga horária completa na EAD.
O ponto principal, professor, independentemente da escolha do formato e tudo mais, e claro, se a gente está falando de soldados na fronteira, se a gente está falando de população ribeirinha, é óbvio que a EAD é a única saída, né? O ponto aqui é, nós temos na população brasileira de 18 a 24 anos, menos de 1/3 matriculado na educação superior. Qual a saída? Qual a saída? Então, se a gente conseguir enxergar que a carga horária EAD facilita, principalmente para aquele estudante trabalhador, aquele estudante que trabalha, conseguiu ser uma saída, por que não a gente cobrar das instituições educação de qualidade e não simplesmente tirar a possibilidade de educação de qualidade à distância? Especialmente quando nós temos tecnologia, nós temos cada vez mais a tecnologia de informação e comunicação avançando. A gente vê hoje, se a gente colocar uma fotografia na inteligência artificial, pessoas que já faleceram se movimentam, falam. Veja, óbvio que isso não substitui a educação de novo, mas pode sim ter uma parte da carga horária da educação superior que pode ser substituída, não é? Por isso, desde que tenha um professor acompanhando esse material, acompanhando esse conteúdo. É esse o ponto. O papel do professor está ali para validar esse conteúdo. Então, quando a gente fala em qualidade, é isso. É a proximidade de um professor que seja de fato, que tenha uma formação para essa validação desse conteúdo. E não simplesmente colocar um professor que não tenha correlação com aquilo, porque é um que aceita, ele sabe, tem colegas que aceita qualquer atribuição, não é isso? Troca de ter uma carga horária maior na instituição e assim por diante. E a gente, quando tem uma regra que estabelece critérios para que tenhamos educação de qualidade, seja ela no formato à distância, seja ela no formato presencial, a gente consegue atingir mais pessoas matriculadas atingindo resultados positivos. Esse é o ponto. E veja, de novo, eu sou professor de uma faculdade que a educação é 100% presencial. Eu gosto, pessoalmente, da educação presencial. Gosto. O meu ponto aqui, a discussão que eu trago aqui é: não podemos só entender que a EAD é ruim por excelência. O que existe de negativo na EAD são instituições que fazem, exclusivamente do ponto de vista mercadológico, venda de diploma. Isso existe, e isso que precisa ser combatido, ao meu ver. E não é simplesmente tirando os processos de EAD que a gente combate. Essas instituições têm que ser tiradas do mercado. Porque mesmo com educação presencial, elas vão vender o diploma do mesmo jeito. Obrigado. Não sou bem especialista nessa área de educação, sou mais de educação à distância. Eu não me adapto a isso, então para mim já é uma dificuldade. Agora, eu acho que o principal problema do EAD, e aí eu concordo com o Murilo, essa questão da qualidade dos cursos, eu acho que é porque, primeiro, o curso de EAD, que ia ser, ou ensino à distância, que ia ser uma coisa complementar, virou o principal. E ao virar o principal, ele não teve uma transição, nem treinamento para professor, não sei se foi o seu caso, não estou dizendo que você não é treinado para isso, mas Treinar agora é difícil, né? Não houve uma preparação. A nossa sociedade, enquanto seja ela docente ou discente, ela não foi preparada para o curso à distância. Aquilo ali foi empurrado. Então, da mesma forma, o que lá atrás, por conta de uma questão de mercado, foi interessante com toda uma estrutura, um prédio, enfim, eu reduzi meu custo, falar para o aluno lá na frente, fica na frente do computador, enfim, de uma televisão, o que ele vai ficar lá, e o professor aqui atrás dando aula. Isso reduziu o custo, para ele vendeu mais,
e já tinha uma perspectiva de transferência de recurso público para o privado a partir do momento que eu faço do FIES, do financiamento X, do financiamento Y, e virou um mercado. Então, eu acho que essas coisas que foram, de certa forma, não reclamando do Brasil, que eu não gosto de fazer isso, mas que é aquela coisa da falta de um planejamento para introduzir algo que possa ser realmente positivo para a sociedade, como a carência que o doutor falou, de gente matriculada no ensino superior e tal, buscar preencher essa lacuna, mas aí faz a coisa meio sem planejamento, meio que... E aí o mercado se apodera disso, acha que é lucrativo, e aí toca do jeito que ele acha que é interessante tocar. Então, eu acho que precisa dar uma reajustada desse ponto de vista. E o Mário falou aqui dos puxadores de voto da esquerda. Há uma tentativa dos puxadores de votos da esquerda, mas esses puxadores de voto da esquerda hoje estão muito, ainda eu diria, um pouco mais frágeis do ponto de vista de serem realmente puxadores de votos. Houve uma renovação por parte, diria, da extrema-direita, com alguns outros, não diria puxadores, mas alguns outros cidadãos que estão se alçando da política e que conseguem, de certa forma, chamar a atenção para esses grupos. E a esquerda não conseguiu fazer essa mesma ponte para trazer novos grupos, para trazer novos, em tese, puxadores de voto. E a gente ainda está com os puxadores, eu diria, no modo analógico. E a direita já está surfando no modo digital. Então isso vai ser um complicador para esse processo eleitoral, dentro dessa perspectiva de tentar romper e melhorar essa condição dentro do Congresso Nacional, especial para o campo mais progressista. Isso vai dificultar. Eu não tenho esperanças que tenha muita mudança para a eleição de 2026. Eu acho que ainda assim a gente vai ter um grupo bem ainda para centro-direita e para a direita, e uma baixa renovação no Congresso Nacional, com umas características já mostram. Pode ser que isso mude, eu acho difícil, mas pode ser que vai que dá uma girada interessante e a gente consegue mudar, mas acho um pouco difícil. Obrigado, André. A gente tem algumas questões aqui que eu vou passar para vocês no chat, que eu acho que é importante a gente colocar. João Paulo Câmara, no chat, colocou: a IAD é uma ameaça à soberania brasileira, à medida em que ela se afasta da produção de conhecimento. Muitos elogios, parabéns pelo seminário e pela iniciativa. Fim das emendas parlamentares já. Afonso Celso. Malafaia virá campeão de emendas e gera crise interna em universidade no Rio. Projeto de 14 milhões de professor da Rural. Causou estranheza pelo atípico de bolsas. Afonso Celso. Totalmente presenciais. Medicina, direito, odontologia, enfermagem, psicologia. Devem ser cursados exclusivamente de forma presencial. Quem falou isso foi o Flávio Machado Bueno. O quantitativo de curso de bacharelado é maior que os de licenciaturas. E é isto que os donos das instituições de ensino superior privadas estão se apoiando e tocando a vida destas. Ou seja, a maioria das ofertas no setor privado serão no formato IAD. Tico é da FONTEF, gente. EAD deve ser aplicada apenas em caráter complementar, de qualidade e mais nada. João Paulo Câmara, esse é ferrenho. Os cursos de pedagogia de licenciaturas com apenas 30% da carga horária presencial. Estamos falando de formação de professoras e professoras. As instituições de ensino superior privada podem se beneficiar em muito. JJ Nagir. O conteúdo das plataformas é um lixo. João Paulo Câmara. Esse já falou tudo. E aí eu tenho duas perguntas. Duas perguntas para o Murilo. Murilo, queria perguntar sobre como eles pensam sobre a sobrecarga desse impacto do marco para professores da universidade privada. Falar um pouco dessa tentativa de nos fazer perder nossa identidade. Professora Ana Lúcia. Não penso, o Murilo, outra pergunta para você. Não penso que devemos questionar a IAD em si,
mas sim um marco regulatório, e se este terá aumento de postos de trabalho para o professor e aos técnicos administrativos. Esta é a pergunta. Aumentará? Chico e André. Segundo o comparativo histórico dos TNE, elaborado pela CONTE, a meta de financiamento público prevê, no mínimo, 3,5% do BIP para a iniciativa privada. É um enorme retrocesso. CONTE é contra. Falar um pouco sobre esse PIB de 3,5% para a iniciativa privada. É isso. Murilo, você pode responder as duas perguntas, por favor? Bom, em relação à questão do aumento de carga para os professores, o decreto ele não entra em aspectos trabalhistas, né? É um decreto educacional, ele entra no direito educacional. Mas o que o decreto tangencia, e por enquanto ele só tangencia, é que deve haver uma proporção que ele não diz qual é, adequada de alunos matriculados e professores, ok? Mas ele ainda não fala. Ou seja, ainda aguardamos uma portaria que vai definir qual é essa proporção adequada, ok? Nós não temos isso ainda. E não é algo simples, na medida em que é o Ministério da Educação interferindo em relação de trabalho. Não é algo simples, mas aguardamos a portaria. O decreto fala de proporção adequada, ok? Outro ponto sobre se vai aumentar vagas, né, de trabalho para docentes. Veja, o que está no decreto hoje, a resposta não tem como ser outra, a não ser sim. Sim, na medida em que ela exige o professor regente, na medida em que ela estabelece a exigência de atividades síncronas mediadas, com no máximo 70 alunos por docente, então a resposta é sim. Inclusive, já vimos nos debates, né, das entidades representativas, das instituições, reclamações sobre isso. Reclamações, inclusive, no sentido de, olha, a mensalidade da educação à distância vai aumentar, porque o meu custo vai aumentar. Quem está dizendo isso? Entidades que representam a iniciativa privada e a educação superior. Vai aumentar por quê? Porque vai ter que contratar mais professores. Certo? Então, você vai ter que contratar mais professores, de novo, a resposta é sim. Teremos mais vagas de trabalho. Mas, gente, nada disso que está no papel vai adiantar se não houver fiscalização. A fiscalização precisa acontecer. De novo, o embate, a busca precisa ser pela qualidade. Seja presencial, seja AD, não importa o formato. Precisamos nos preocupar com a qualidade da educação. Né? Não só superior, o assunto aqui é superior, mas a qualidade da educação. Esse é o ponto. Mas a resposta é sim, devem aumentar as vagas. Bom, aqui falando sobre investimento, que o PNE está propondo de investimento. Na verdade, ele botou aqui 3,5% para a iniciativa privada, é porque, na verdade, o Plano Nacional ele põe um percentual do PIB para investimento. Ele não, em princípio, não destina se é para a iniciativa privada ou se é para o setor público, né? O problema é justamente esse. O problema é que, de alguns anos para cá, e isso não é uma correlação ideológica de governo, mas eu acho que mais presente no final do governo Fernando Henrique e foi mais agressivo no governo Lula, 1 e 2, que foi a transferência de recurso público para a iniciativa privada da área de educação. Então, os investimentos na área de educação, que era uma perspectiva que lá atrás a gente brigava para 10% do PIB, investimento de 10% do PIB
em educação, inclusive participei de algumas pesquisas que a gente fazia no Congresso com isso, aí saiu de 3 e pouco para 5, e aí foi uma vitória grande e tudo. Só que a própria iniciativa privada, o mercado da área de educação, ele foi hábil ao montar um sistema onde ele sabia que o público não conseguia absorver toda a demanda que tinha para a educação, e ele falou, não, se você não tem condição, me dá o dinheiro aqui que eu cuido disso. E, a grosso modo, foi isso que aconteceu. E aí você pega a transferência de renda ou de parte do dinheiro público de investimento da área de educação para a área privada, para suprir essa necessidade de educação que tinha, e aí você vê isso, de certa forma, indo, não vou dizer pelo ralo, mas indo de uma forma um pouco mais exagerada para a área privada de educação. Mas isso foi um mecanismo interessante, ou talvez uma estratégia interessante de mercado da área de educação que utilizou isso. E aí teve uma pesquisa que a CNTE, não foi a CONTE, foi a CNTE, fez uma pesquisa sobre isso, que mostrou que todo isso estava ancorado em legislações que estavam ou configuradas pelo próprio Poder Executivo ou desenhadas pelo Poder Legislativo, e que dava essa perspectiva de investimento na área de educação privada com financiamento público. Então, quando eu falo do FIES, quando tem, enfim, outros programas na área de educação que tiram recursos do público e investem no privado para que ele possa suprir aquela lacuna que o próprio poder público não tem. São, enfim, mecanismos que tem de deslocamento de renda para suprir essa necessidade, porque o poder público não tem como suprir. Em especial na educação superior, que as universidades não têm como absorver toda a demanda de educação superior, transferiu isso para a educação privada, para o ensino superior privado, e botou lá o recurso. Então, isso é uma transferência de recursos que não vejo a curto prazo para ser revisto, até porque essa demanda não pode ser absorvida pelo setor público, então ele teria que fazer uma reorganização para ver como ele vai absorver toda essa demanda dentro do setor público para que esse dinheiro realmente continuasse na área pública. Mas, de curto, médio prazo, eu não vejo, pelo menos por enquanto, como uma saída para isso, porque senão a gente ia ficar, na verdade, sem a possibilidade de cursar no ensino superior, porque não tinha como fazer isso via de universidades públicas, etc. Então, isso é um problema que a gente vai ter que ver diria, médio e longo prazo. Então, mas, infelizmente, aqui a gente tem uma tendência, e eu não estou falando aqui do sindicato, estou falando em nível Brasil, a gente tem uma tendência de resolver tudo de forma muito atabalhoada, muito rápido. A gente nunca pensa a longo prazo, mas a ideia é pensar se esses investimentos estão sendo, de certa forma, alocados de forma equivocada, que pense isso a médio e longo prazo para que isso possa ser revertido para o setor público de fato, para que ele possa absorver toda essa demanda que tem na área de educação com os recursos públicos. Então, isso é um ponto. E aí eu já vou finalizando aqui, primeiro agradecer toda a diretoria do sindicato para ter convidado aqui o Diabo para esse debate. Acho que o recado era um pouco esse recado, talvez mais um recado político, né, necessariamente um recado especificamente da área de educação, mas que tem uma relação muito forte com isso. Então, se a gente não tiver uma preparação ou um bom grupo político que possa fazer as defesas necessárias para esse médio e longo prazo que a gente vê para a educação, nós vamos mais adiante ter mais precariedade, menos investimento, e isso vai deteriorando cada vez mais, não só a educação, mas a sociedade como um todo. Então, acho importante fazer esse link para a gente ter essa relação, para a gente ter esse conhecimento, para a gente ter essa ideia de como as coisas estão acontecendo, para que a gente possa tentar mudar esses rumos aí. E os rumos, eu acho que 2026 está logo ali e a gente precisa ter essa intervenção um pouco mais qualificada na urna para tentar fazer essa alteração, em especial no Congresso Nacional. Obrigado mais uma vez. Considerações finais do professor Muniz. Também só tenho a agradecer pelo convite, professor Elson, professor Ilvone, é uma satisfação. Obrigado. Professor André Luiz, obrigado pela palestra, aprendi muito também com o senhor. A todos os presentes, inclusive à distância, né, aqueles que nos acompanharam pelo YouTube, obrigado a todos. E dizer a vocês o seguinte, que o nosso decreto
protegeu os professores, trouxe inovações importantes para nós, professores. Agora, claro que tem muito o que ser aperfeiçoado, tem muito o que melhorar, né? Então, acho que nós, enquanto cidadãos, nós precisamos sim trazer esses pontos de melhoria, discutir esses pontos de melhoria, para que o próximo decreto, o novo marco da educação superior, seja ainda melhor e cada vez melhor, e que a educação superior cumpra o seu papel no novo Plano Nacional de Educação. Muito obrigado, uma boa noite. Professor Elcio vai dar o encerramento da live no YouTube e o nosso seminário. Só mais meia hora, pessoal. Não, bem rápido. Bem, o pessoal está enchendo o saco do presencial, né? Bom, jogo rápido. Já tem ainda. O lanche é presencial, não é EAD. Então, vocês é que sabem. Pessoal, agradecer mais uma vez o Murilo, o André, a Nilvone, falando da Nilvone, mas em nome de todas as professoras e professores e todos da Comissão de Ensino da Educação Superior e de todos os diretores e diretoras que estão aqui hoje, acompanharam, quem está em casa também acompanhou e está finalizando aqui o acompanhamento da nossa live, né, sobre o EAD. Falar mais uma vez que é um pontapé inicial, não acaba por si só esse debate, é um debate contínuo, acho que alguns pontos importantes foram colocados aqui. Só lembrar, Murilo, que, por exemplo, a EAD aqui no Rio de Janeiro, as faculdades privadas, eu ia falar um pouco da questão do CCPARES, mas nem vou falar nada, porque CCPARES é pares de nada, porque na realidade quem manda lá ainda é iniciativa privada. E para sair esse decreto da maneira que saiu, foi um sacrifício para aqueles que ainda estão no MEC lá conseguir sair dessa maneira, porque quem estava lá, sua maioria, eram representantes da iniciativa privada. Só para constar. Mas só para te dizer que na época da pandemia, quando já estava começando a acabar ali, no ano de 2020, e as escolas privadas desesperadas já para retornar às aulas, em plena pandemia, em plena 700 mil mortes acontecendo, né, a gente conseguiu na justiça uma liminar que impedisse que as escolas e universidades voltassem ao presencial naquele momento. E o sindicato patronal das escolas, junto com o sindicato patronal das universidades aqui, privadas do Rio de Janeiro e Semestre, entraram na justiça contra a liminar, contestando a liminar. Obviamente que derrubaram a liminar, porque foi para o desembargador, a gente sabe que infelizmente acontece isso. E o que aconteceu? As escolas voltaram gradativamente. Final do ano de 2020, começaram 21 e a universidade não. Entrou na justiça para voltar e não voltaram em 21 no primeiro semestre, não voltaram em 21 segundo semestre, não voltaram em 22 primeiro semestre, começaram a voltar no segundo semestre de 22. Por quê? Porque a lucratividade que eles tiveram durante a pandemia foi exorbitante e eles entenderam que dava para esticar a corda mais um pouco, ou seja, entraram na justiça para as aulas voltarem presencial, mas na realidade empurraram os alunos para o EAD, pagando a mesma mensalidade do presencial, porque eles não diminuíram a mensalidade, mandaram um monte de professores embora do presencial naquela época. Tivemos demissões em várias faculdades aqui, de quase que mais da metade do quadro docente de alguns cursos. Por quê? Porque eles mantiveram no EAD. Para eles era muito mais vantagem. Então, a questão que a gente está falando aqui, ela não é só educacional, ela é econômica, ela é política e ela é trabalhista. Então, o nosso tema aqui sobre EAD, ele fala sobre as três coisas e é sobre isso que o Ciclo Rio vai tocar junto com a categoria, junto com os estudantes e junto com os trabalhadores de educação. Agradecer a todos que nos acompanharam e parabéns a todos nós, pessoal. Vamos juntos.